Nós fizemos uma jornada incrível. Começamos com uma única pergunta, que era: dados são o novo petróleo? E ao longo desses 11 episódios, a gente construiu bloco por bloco o nosso blueprint da IA. Nós aprendemos a extrair, armazenar, limpar, ensinar, validar e finalmente como criar, né, com a inteligência artificial. Eu posso afirmar com total certeza que o mapa agora está completo, tá? Mas agora vem uma última pergunta que, né, vai ser a nossa pergunta final aqui. Onde que está o tesouro desse tal mapa, né? Onde que isso nos leva? Na nossa aula de hoje é onde que a gente vai conectar todos esses pontos, tá? A gente vai falar não só de tecnologia ou de ferramenta, a gente vai falar sobre você. Como que essa revolução impacta tanto a sua carreira, a estratégia do seu negócio e, claro, o nosso futuro, tá bom? Vamos provar que o futuro é da IA, né? E ele não é mais amanhã, ele é hoje, ele é agora. Three, two, one, go. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao 12º e último episódio do Blueprint da IA. É uma honra e uma alegria ter você aqui pra gente fechar esse ciclo, né? E é claro, eu não posso deixar de dar o meu agradecimento especial aqui ao pessoal da Bedata por ter acreditado e patrocinado essa série aqui do início ao fim. Se essa jornada, né, que foi de ponta a ponta, agregou algum valor para você, esse é o momento de deixar aquele like final e garantir que você está inscrito no canal e que já está com o sininho ativado, tá? Isso ajuda a motivar a que a gente a construir mais coisas e publicar por aqui, tá bom? Hoje a gente vai colher os frutos desse nosso trabalho, né? Entender o impacto real que tudo isso representa para a gente no nosso cotidiano. No início da computação, os computadores eram vistos ali como ferramentas, né? Uma calculadora super cara, uma máquina de escrever melhorada. Você dizia exatamente o que fazer e ele fazia, né? Ele executava aquela instrução muito bem dada. A maior parte da IA que a gente estudou até o episódio 9, né, que é o que a gente chamou ali de IA discriminativa, ainda pode ser vista, de certa forma, como uma ferramenta extremamente avançada, tá? Você programava para uma determinada tarefa específica, tipo prever churn, detectar fraude ou coisa assim, e ela é uma especialista, fazia aquilo, mas ela não tinha autonomia. A revolução que a gente teve com a IA generativa mudou essa forma da máquina pensar, da máquina atuar, né? A IA deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna um copiloto pro nosso dia a dia. Aí vem uma pergunta, você vira para mim e fala assim: pô, Nogari, mas qual que é a função, né, de uma ferramenta dessa de copiloto? Logo de cara, eu quero ser muito vocal nisso. Ela não é um substituto do piloto, beleza? Ponto pacífico? Bom, um copiloto ajuda a gente a aumentar a capacidade de entrega. E aí pensando num copiloto ali da área de aviação, né, que é talvez o mais comum que a gente tenha ouvido até 2021 ali, 2022. O que esse copiloto faz? Ele monitora o sistema, ele sugere rota alternativa, ele se comunica com a torre de controle, ele permite que o piloto se concentre na decisão estratégica, tá? E a IA, como copiloto, faz a mesma coisa, só que pelo lado profissional do negócio. Enquanto você, o piloto, define a estratégia, a IA pode analisar dados de mercado em tempo real, escrever um rascunho de um plano de marketing, gerar código para automatizar uma tarefa repetitiva e até simular ali algumas ideias de cenários futuros. A grande mudança de mentalidade para os negócios não é como a IA vai substituir pessoas, mas sim como a gente vai treinar os nossos pilotos para trabalhar melhor com esses copilotos. Então veja que muda a forma que a gente observa esse panorama, tá? E aqui, olhando de forma prática, dá para listar um monte de coisa que um copiloto pode ajudar. Mas eu separei apenas 3, tá? Que são grandes áreas que eu vejo que tem uma bastante aceleração. A primeira delas é a hipereficiência operacional. Tarefas que antes a gente levava horas ou dias para fazer, agora a gente faz em minutos, tá? Tipo uma redação de um relatório, uma resposta de um e-mail de cliente, sugestão de conteúdo para redes sociais, sumarização de reunião. Aí a generativa está eliminando o trabalho, que não é trabalho, é uma parte operacional, né? E libera as pessoas para pensar de forma estratégica e poder trabalhar, né? Esse tipo de atividade reduz muito o custo operacional e aumenta a produtividade das equipes, sem precisar contratar mais gente e, principalmente, sem precisar demitir gente, tá bom? Esse é o primeiro ponto.
O segundo, aceleração de inovação. Imagina que os designs de produto, eles possam gerar ali algumas dezenas de protótipos visuais numa tarde, num período do trabalho. Imagine os devs escrevendo código e corrigindo, sei lá, 50% mais rápido, tá? A IA generativa acelera esse ciclo de inovação, permite com que as empresas testem mais ideias, testem mais rápido e, obviamente, com um custo menor. Isso vai te ajudar a lançar novos produtos e serviços no mercado antes da concorrência. E veja que aqui tem um ponto importante, que é o capital intelectual humano. Ele vai estar guiando e direcionando o que precisa ser feito. A IA vai só automatizar aquela tarefa. Terceiro ponto, a tomada de decisão estratégica. Com a IA como copiloto, os líderes podem ali ter acesso a alguns insights que antes eram improváveis de você ter ali no curto prazo. Você pode pedir para uma IA, por exemplo, analisar todos os feedbacks de clientes do último ano e identificar oportunidades de mercado, né? Ou simular o impacto de uma mudança de preço baseado em dados históricos e tendências. Aqui você pode viajar, a ideia é um monte de coisa, tá? E você, como liderança ou executivo, você vai ter mais insumo para tomar sua decisão. Seu trabalho vai ser menos baseado em achismos e mais baseado em evidência concreta e preditiva, tá? E aqui eu quero reforçar, para ser chato mesmo, tá? O copiloto ele vai acelerar a sua atividade, ele não vai te substituir. Isso é muito importante. Beleza? Ponto pacífico? Muito se fala sobre quais profissões que a IA vai substituir, mas a discussão mais produtiva é outra, né? O historiador e filósofo Yuval Noah Harari, que escreveu os livros ali Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI e mais recentemente o Nexus, em entrevistas ali tanto para o The Economist quanto para o Frontiers Forum, ele diz algo na linha de que no futuro próximo a divisão do mercado de trabalho não será entre humanos e IAs, mas sim entre humanos que usam a IA e humanos que não usam, né? Mais recentemente ainda, ele deu uma entrevista para o programa Mentes Digitais, ali no Fantástico, com uma afirmação forte, né, bastante forte isso, dizendo que uma corrida sem limites, a IA vai vencer e a humanidade vai perder, né? O alerta dele é muito na linha da gente não termos nada regulamentado, né? Por outro lado, dá pra gente ver essa hipótese que ele está trazendo como a IA ela consegue fazer muitas coisas e a gente pode se beneficiar por isso, tá bom? Pensa na chegada ali da planilha eletrônica, tipo o Excel, tá? O Lotus 123. Ela não acabou com os contadores, né? Mas os contadores que se recusaram a usar essas planilhas, eles ficaram para trás. O contador que aprendeu a usar o Excel se tornou muito mais produtivo e valioso, né? Hoje em dia ninguém mais vive sem o Excel, né? A mesma coisa aconteceu com bibliotecários que se recusavam a usar o Google ou matemáticos que não queriam usar calculadoras eletrônicas. Ele vai ficando para trás, né? A gente está vivendo esse mesmo momento, só que numa escala absurdamente muito maior, né? Que é o quê? A habilidade mais importante para qualquer profissional, de qualquer área que seja, tá? Nos próximos anos, será a capacidade de colaborar com a IA. Então é muito importante esse ponto. Será, né, alguma dessas habilidades aqui de saber fazer as perguntas certas, que é o que a gente viu na engenharia de prompt, saber interpretar os resultados da IA com um olhar crítico. E o mais importante, usar essa eficiência ganha para focar no que as máquinas ainda não sabem fazer bem, que tem a ver com a criatividade genuína, a empatia, a liderança, pensamento estratégico, tudo que ainda é habilidade humana e está exclusivamente com a gente, né? Eu quero encerrar aqui esse recorte do segredinho dizendo que o nosso momento não é pra gente ter medo, é pra gente ver isso como oportunidade. A IA não é uma ameaça à sua ou à minha inteligência, ela é um amplificador. E a questão toda é, você vai aprender a usá-la? Se sim, você vai se dar muito bem nesse cenário. Se não, eu não tenho boas notícias para você. E com essa reflexão, fechamos o nosso mapa, né? Nós começamos lá atrás, entendendo o dado, né, que era a analogia do nosso petróleo lá. A gente aprendeu a capturar, armazenar ele em data lakes, fazer a faxina, né, fazer a transformação dos dados ali. Depois a gente ensinou a máquina a aprender com supervisão e sem supervisão, né? Validamos seu conhecimento ali com as métricas de avaliação de performance de modelo, colocamos ela para trabalhar para a gente de forma automatizada com MLOps. E finalmente entramos na era ali da IA generativa, entendemos como que ela pensa, né, com o processo de transformers e o mecanismo ali de atenção, e agora a gente está falando aqui sobre o impacto real que ela vai ter.
Se você olhar, você tem o blueprint completo na mão, tá? Parabéns, bons negócios com isso. Agora é hora de você levantar e usar. Não veja aqui esse episódio como um fim, veja ele como um começo, tá? O objetivo dessa série nunca foi te dar todas as respostas, seria muita prepotência minha pensar em algo assim. O meu grande motivador foi dar o conhecimento necessário para que você pudesse fazer as perguntas certas e dar seus passos de forma apropriada. Para que você possa ser um agente de alguma forma ali de transformação dentro do seu negócio e não ser um espectador. Tome o protagonismo disso para você, faça isso acontecer. Eu te dei ferramenta para você fazer isso, né? Há quem diga, pensando aqui alto, né, que a inteligência artificial talvez seja a tecnologia mais poderosa que a humanidade já criou. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. E como toda ferramenta poderosa, ela pode ser usada para construir um futuro muito louco, muito incrível, ou para criar um problema que a gente nem imagina, tá? A responsabilidade de guiar essa revolução da forma como a gente está fazendo, ela tem que seguir caminhos éticos, justos, enfim, tem que estar alinhado com o que a gente é. A gente vai ser piloto dessas ferramentas. Na minha humilde visão, o primeiro passo para isso é conhecimento. Então, acho que a gente fecha aqui esse cenário, tá? De conhecimento, essa passagem de 12 capítulos que encerra o nosso caminho. Eu quero te agradecer demais por essa jornada, por esse tempo que a gente passou junto. Quero agradecer o pessoal da Bedata mais uma vez por ter acreditado nesse programa e ter patrocinado aqui a construção desse material. E eu queria te ouvir, né? Vamos inspirar uns aos outros. Eu queria ouvir como que vai ser a sua jornada. Coloca aqui nos comentários. E aí a gente vai trocando ideia por ali. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.